Cara, tá uma polêmica danada com esse negócio dessa PL, né? E aí eu já tenho minha opinião sobre isso. E eu pensei se eu devia falar isso no Tenhamente ou não, se devia publicar isso. Só que é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou cristão católico. E eu lembrei que na missa, quando a gente chega na missa, existe um ato que a gente chama de ato de contrição. Você não pode receber o Jesus Eucarístico sem passar por essa etapa. Ele às vezes é cantado, às vezes é falado. Quando ele é falado, é assim: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, papapá. E aí você está confessando os seus pecados e você diz que pecou por pensamentos e palavras, atos e omissões. E aí eu pensei, eu não sou ninguém na fila do pão, mas eu não utilizar o tenhamento para expor minha opinião sobre isso seria pecar por omissão. Então, independente das consequências que isso possa ter para o tenhamente, eu digo é melhor expor minha opinião, meu ponto de vista. Primeiro, um estupro é um crime, né? Ninguém vai negar que um estupro é um crime, é óbvio isso. É um crime hediondo, um crime terrível. O estuprador, ele é um criminoso. Se você sabe de casos de estupro no seio familiar, dentre os seus amigos, na escola, na igreja, seja onde for, denuncie. O estuprador, a pena para o estupro, inclusive, deveria ser aumentada. Deveria ser pena máxima, porque o estuprador, ele não é um cara que cometeu um ato criminoso por legítima defesa, nem estava tomado por um sentimento, sei lá, de revolta. Não, é um crime, o cara está, inclusive, tomado pelo Satanás. Então, para mim, o crime de estupro devia ser pena máxima, porque o cara desse não tem condição de viver na sociedade. Agora, o que é que eu acredito? Nada justifica um aborto. Você não pode utilizar um crime para justificar outro dessa forma, né? E aí vamos utilizar dois pontos de vista. Primeiro, do aspecto da lógica. Vamos lá. No estupro, você tem três personagens aí. Você tem o estuprador, que é o criminoso, tem a vítima. Imagina a vítima mais indefesa, uma jovem de 12 anos, 13 anos. Então tem o estuprador, tem a vítima e tem o bebê que decorre desse ato, tá? Se foi o cara que cometeu o estupro, por que eu vou assassinar a criança? Se foi o agressor, foi o cara. Se existisse uma lei dizendo assim, mata o estuprador, né? Pena de morte para estuprador. Até faz sentido, remonta um pouquinho a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Se for o cara que cometeu o crime, mata o cara, né? Isso também não existe, né? Na nossa legislação. Então, não faz sentido, né? É como se o cara roubou minha casa e aí eu prendesse o filho dele, ao invés de prendê-lo. É como se eu matasse o filho dele ao invés de matar o cara, né? Então, isso não faz sentido. Qualquer pessoa que sabe somar 2 mais 2 sabe que o objetivo isso não justifica, né? Agora, do ponto de vista da fé. Vamos lá. Quem não tem fé, quem não crê em nada, não vai entender bolhufas do que eu estou dizendo. Sobretudo quem não é cristão. Mas vamos lá, falar aqui para os cristãos. Tem um episódio que, na época de Jesus, conhecido como o Massacre dos Inocentes, né? Onde Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, porque ele considera, de fato, o Messias, a vinda do Messias no meio daquele povo oprimido, né? Como uma ameaça ao Império Romano. O Império Romano era o império opressor da época. E aí ele manda matar todas as crianças. Claro que essa estratégia de Herodes, né, nessa estratégia ele estava tomado por um espírito. E não era o Espírito Santo, né? Ele estava tomado pelo espírito do Satanás. Que o Satanás sabe que qualquer coisa que faça Jesus imperar aqui na Terra é uma ameaça para o reino dele. O rei desse mundo, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você que se diz cristão, que é cristão, bota a mão na consciência. Se você está defendendo um aborto, encontrando essa como a justificativa, um estupro como justificativa, de repente você está sendo tomado por um espírito que não é o Espírito Santo. E eu arrisco dizer que é o espírito do demônio. Veja só, se for, você faz o seguinte: reza o terço, peça a Deus que afaste esse espírito imundo de perto de você, esses pensamentos imundos, né? Reza o terço são 50 vezes que você repete nessa oração a saudação do anjo a Nossa Senhora, e o demônio acha isso horrível, ele tem ojeriza isso, porque para ele é um desaforo, e são 10 vezes que você repete a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Então para ele é como música ruim, ele corre de longe disso. Então você pede a Deus que afaste de você esses pensamentos demoníacos que estão ludibriando o seu discernimento. O demônio é esperto, ele usa bem da retórica, ele usa vários argumentos, ele usa argumentos melhores do que esses do pessoal histérico que fica adjetivando as pessoas que são contra o aborto. Então,
Presta atenção nisso, tá? Presta atenção no que está acontecendo. Você pode estar sendo o Herodes contemporâneo. E outra coisa, as consequências disso que eu estou dizendo, para o Tenha Mente, pode ser que eu perca números seguidores. Eu não estou nem aí com isso, porque assim, o Tenha Mente é um projeto do mundo, né? É um projeto do Instagram. A gente que é cristão também, a gente acredita que a vida plena será a outra vida. E quando eu chegar na outra vida, eu vou prestar contas a Deus. Não é a pai, mãe, parente, amigo, aluno, colega de trabalho, seja quem for. Eu vou prestar contas a Deus. Ele vai dizer assim: meu filho, o que é que você fez da inteligência que eu te dei? Você usou para o bem das pessoas? Você usou para o seu crescimento espiritual? Ou só usou para publicar paper? E dar aula de elementos de máquina, de mola, de parafuso, essas coisas, né? Então pensa, bota a mão na consciência. Então pensa direitinho, raciocina, reza, tá? Pede que Deus, o Espírito Santo te ilumine, afaste esses pensamentos aí e bota a mão na consciência para ver o que de fato você está defendendo e quando você está defendendo, por qual espírito você está sendo tomado. Quem não tem fé, essa palavra que eu estou falando essa parte final é para quem tem fé. Quem não tem fé, paciência. Quem quiser deixar de seguir os temente também, respeito demais, mas eu acho que eu devia fazer isso para não pecar por omissão. A gente se sente até mais aliviado depois que faz isso, tá bom? Um abraço a todos, bom dia, ó. Tenha mente, pensa com a cabeça e também pensa com o espírito.